E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Eu participei a convite do OneFootball de uma disputa, um quiz de perguntas e respostas entre representantes de clubes que têm canais aqui no YouTube. Enfrentei lá o Thiago Franklin do canal do TF, que é ligado ao Botafogo. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto para que você confira essa minha disputa com o canal do TF. Vou deixar também o link para você fazer o download do OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol que a gente tem disponível. Não darei spoiler sobre a minha participação, inclusive gostaria que vocês comentassem aí do que acharam do meu desempenho por lá. E só acho importante lembrar que o OneFootball é totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição também, juntamente com o link direto para o vídeo meu com o canal do TF. Mas vamos para as notícias, tá? Começando com as menos burocráticas aí a respeito de jogadores. O Dodô parece cada vez mais distante do Cruzeiro realmente, os representantes do atleta nem responderam com uma contraproposta ao que o clube ofereceu e estão esperando o resultado da audiência na Justiça do Trabalho. É assim que avalia o Carlos Ferreira Rocha, que é o responsável pelo futebol lá no Conselho Gestor, e segundo ele, essa estratégia aí dos representantes do Dodô, ela é desnecessária, mas infelizmente é o que foi adotado pelo atleta. Ele inclusive completou que o Cruzeiro não vai mais correr atrás, não vai procurar o Dodô, mas caso o Dodô e seus representantes tenham interesse em vir para o Cruzeiro, o clube está disposto a sentar e conversar. Eu acho realmente que o Cruzeiro não tem que ficar lambendo o chão para jogador nenhum, isso é um fato, assim como também é um fato que nessa história toda o mais errado é o Cruzeiro, a partir do momento que tinha um documento assinado para contratar o jogador e resolveu não cumprir. Então, na justiça, a hora que for lá pro embate, provavelmente o clube vai perder. E a situação de momento parece ser a seguinte: o Dodô tá esperando aí essa audiência na justiça para conseguir a liberação e se transferir para qualquer clube livremente, enquanto isso mantém a ação trabalhista contra o Cruzeiro para cobrar a grana que ele acha que tem direito. Esse é o cenário mais provável. Se ele não conseguir a liberação na justiça, aí passa a ter mais chance dele procurar de volta o Cruzeiro e as partes tentarem um entendimento para o jogador ser reintegrado. Mas eu não conto mais com isso e o Cruzeiro vai precisar se virar com outro lateral esquerdo. Pensando um pouco do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional mesmo, o Dodô pode conseguir contratos melhores em outros clubes? Sem dúvida. Ele é um jogador que interessa a muitos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, até porque é muito difícil hoje você ter um time que está satisfeito com seus laterais, e ele pode conseguir acordos muito melhores, especialmente do ponto de vista salarial, em qualquer outro time da Série A do Campeonato Brasileiro, melhor do que o Cruzeiro tem condição de propor nesse momento. Sem contar o fato de que o Dodô é um jogador que tem mercado no futebol europeu, então ele também pode ir para lá e certamente vão poder remunerá-lo muito melhor. Mas a gente tem que comentar também que a postura dele e dos seus representantes nesse caso não está sendo o ideal, o que custava simplesmente falar: aí, irmão, eu não quero voltar, sabe? Mas foi exatamente o que aconteceu, porque tanto o Ricardo Drubski quanto o Henderson, quanto os caras do Conselho Gestor, todo mundo falou: conversei com o Dodô e parece que vai dar e não sei o que, parece que ele quer voltar, e aí não respondem a contraproposta. Então parece que é uma daquelas situações assim, que o jogador, quando fez contato com o Cruzeiro, que o Drubski, por exemplo, disse que falou com ele, não com o empresário, o jogador até se mostrou aberto com a hipótese. Mas tem aquele negócio, o empresário vai dar mole com a grana dessa aí. Então é mais um jogador que deve ser pau mandado de empresário, e no final das contas é o empresário realmente que manda na cabeça do jogador e resolve o que vai fazer com a vida dele. Tá errado? Não tá errado a ação em questão. O Cruzeiro que realmente não cumpriu com o que estava no papel, mas foi vacilo sim não responder a proposta do clube, não foi uma postura profissional, assim como o clube também não agiu de forma profissional em outros momentos, Mas é aquele negócio, não tem ninguém bonzinho nessa história, não tem ninguém santinho, mas no final das contas é o Cruzeiro que vai se ferrar mais uma vez. Outro jogador que fez parte aí da campanha do rebaixamento e falou sobre o Cruzeiro recentemente foi o meia Rodriguinho, que atualmente está no Bahia, e exaltou muito a estrutura que o clube baiano está oferecendo e o fato de pagar salários em dia. Nessa entrevista que está no All Sport, ele falou que a diretoria teve de fato grande parcela de culpa sobre o que aconteceu em 2019 e destacou que quando o time não paga, a bola bate na trave e sai. Se ele paga, ela bate na trave, nas costas do goleiro e entra. Com relação à dívida do Cruzeiro com ele, o Rodriguinho falou que de fato as partes fizeram um acordo e que o Cruzeiro vai pagar de forma parcelada apenas o que já estava devendo para ele, referente a salário e tudo mais, e que ele abriu mão de tudo que teria a receber até o final do seu contrato.
Não é o ideal, até porque o Cruzeiro tem uma dívida grande a pagar com o Pirâmides, né, o clube egípcio que tinha o Rodriguinho antes dele vir pro Cruzeiro, mas acaba que o jogador, de certa forma, ajudou o Cruzeiro abrindo mão de muita coisa que ele não precisava ter aberto mão, como muitos estão fazendo aí, Thiago Neves, Fred, essa galera toda que processou o Cruzeiro. E é aquele esquema que eu comentei semana passada, né, quando eu falei do lateral Everton, que tá lá no Bragantino. Depois que o cara sai do clube, que passa um tempo, ele se sente livre para falar tudo que ele teve vontade e que ficou engasgado na garganta durante um tempo. E foi mais um jogador a citar, né, medidas nocivas extra-campo que foram tomadas por jogadores e comissão técnica. Fiquei um pouco curioso para saber quais foram essas medidas, quais foram as pessoas, porque algumas são fáceis, né? Thiago Neves, as baladas, cachaçada, por exemplo, a gente já sabe. Mas, por exemplo, comissão técnica, será que o Mano Menezes, o Abel Braga ou algum dos outros técnicos aí que passaram pelo Cruzeiro fizeram alguma coisa que realmente atrapalhou tanto assim o grupo, né? Se é que existe um grupo. E a impressão que fica é que o Cruzeiro 2019 ele conseguiu fazer um combo de tudo de pior que pode acontecer num clube de futebol. Ele trouxe tudo, reuniu tudo no mesmo grupo ao mesmo tempo e aconteceu o que aconteceu, né? E inclusive os reflexos desse 2019 desastroso certamente vão ser sentidos por muito tempo e quem mais vai sofrer com isso são realmente nós, torcedores do clube. Inclusive tem notícia lá no jornal O Tempo, tá? Que o Cruzeiro completou aí o segundo mês sem pagar o salário para os jogadores e um mês de salário atrasado para o pessoal para os funcionários do clube, né? Essa informação foi confirmada pelo Saulo Frois, que completou ainda que durante a pandemia o Cruzeiro está sofrendo um prejuízo de 5 milhões de reais por mês. Aí eu pergunto para vocês, né? Como é que se fala em reconstrução desse jeito? O Conselho Gestor até divulgou aí nessa quarta-feira que finalizou o orçamento para o Cruzeiro nesse resto de 2020 e também para 2021, algo que o clube não tinha. É uma medida importante para o futuro do clube, mas não resolve nenhum dos problemas imediatos e eu acho que a gente devia estar mais focado neles. Porque além dos salários atrasados, tem as dívidas na FIFA, que também estão vencendo agora no mês de maio. E aí, né? Como é que vai fazer? Como que o Cruzeiro vai sair dessa? Eu não tenho a menor ideia, até porque, como não tem uma data para retorno do futebol, não tem uma data para a grana voltar a entrar. Inclusive, um estado da Universidade Federal do Paraná, que tem como um dos autores o Paulo Schmidt, que é ligado à Federação Paulista de Futebol, indicou que só poderemos ter jogos com torcida presente quando houver uma vacina eficaz contra o Covid-19. E isso traz um ponto importante para a discussão, porque me parece meio óbvio que em 2020 nós não teremos uma vacina pronta e disponível que seja eficiente, né? É claro que a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível, mas não é provável que ainda nesse ano isso esteja disponibilizado. E como é que vocês acham que vai ficar essa relação entre torcedores, clubes de futebol com os jogos sem presença de torcida? Porque hoje eu acho extremamente baixo astral jogo sem torcida, mas vai ser uma realidade provavelmente no mínimo até o final de 2020 e pode ser que avance até para 2021. Vai mudar muito a nossa relação com o futebol, mas não tem outro jeito, né? O futebol vai acabar se tornando um espetáculo cada vez mais televisivo e menos sensitivo, menos presencial, digamos assim, mas é o que se dá para fazer para que continue tendo jogo. Certamente o clube tomará muito prejuízo com relação à bilheteria e programa de sócios torcedores, porque hoje os clubes brasileiros, basicamente a única coisa que eles oferecem para os sócios torcedores é o direito a ir aos jogos. E eu gostaria de saber de vocês como pensam se isso vai ter ou não um impacto técnico nas partidas de futebol. Por quê? Por exemplo, vai mudar muito essa relação do mando de campo, né? Porque se o time é bom ou se o time é ruim, ele vai jogar bem ou jogar mal em qualquer campo. Pelo menos é assim que eu tenho essa visão. E fatores externos como a pressão da torcida, que muitas vezes conseguiam interferir no jogo, não vão mais ter nenhuma importância. Mas pensando no nosso caso, por exemplo, será que é mais fácil ou mais difícil a gente conseguir o acesso para a Série A jogando sem torcidas, não tendo a nossa torcida a favor e não tendo que enfrentar a torcida dos outros contra? E, por exemplo, para o confronto contra o CRB na Copa do Brasil, quando puder ser jogado, é mais fácil a gente conseguir reverter, né, não tendo a torcida alagoana presente, ou vai ser mais difícil, igualdade de condições? O que vocês pensam sobre isso? Deixem aí nos comentários, então. Sobre as eleições do clube, que serão realizadas aí no próximo dia 21 de maio, foi finalizado o prazo para a inscrição das chapas. Teremos 2 candidaturas aí para a presidência do clube e 4 candidaturas para a presidência do Conselho Deliberativo. Para o principal cargo do clube, Sérgio Santos Rodrigues, derrotado na última eleição, foi o primeiro a se candidatar com a chapa Centenário e, posteriormente, Ronaldo Granata, vice de Wagner na última eleição, também confirmou sua entrada no pleito com a chapa Cruzeiro Primeiro.
Cruzeiro. Na presidência do conselho, Luiz Carlos Rodrigues chefia a chapa Independente, Paulo Cifuentes é o cabeça da chapa Renovação Azul, Paulo César Pedrosa é o candidato na chapa Somos Todos Cruzeiro e Giovanni Baroni pleiteia o cargo com a chapa Transparência e Reconstrução. Se você quiser conhecer um pouco mais os candidatos, especialmente a presidência do conselho, o pessoal do Super Esportes fez uma série de entrevistas com eles em vídeo e em texto, tá lá no portal Super Esportes, então formem suas opiniões por lá, porque eu não confio em ninguém. E como nós não votamos, né, o Cruzeiro não é um clube democrático, a torcida não tem entrada nenhuma nessa parte política dele, nós não precisamos defender candidato nenhum, nós não precisamos apoiar candidato nenhum, nem precisamos ter candidato. A única coisa que a gente tem obrigação é de cobrar e ser combativo com qualquer um que seja eleito. E espero que todos os cruzeirenses tenham aprendido com os episódios dos últimos anos o quanto é nocivo entrar nessa briga política, especialmente nós que não fazemos parte do colégio eleitoral, e o quanto é ruim para o clube existir torcedor de dirigente. Nós torcemos pro Cruzeiro e, como a música diz, né, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Algumas regras foram estabelecidas para a eleição, como diferentes faixas de horários para votação separadas pelas iniciais do nome dos eleitores, isso para minimizar as aglomerações em qualquer momento do dia, e sobre os 30 conselheiros excluídos, eles não terão direito a voto, a menos que conquistem esse direito na justiça, tá? Se isso acontecer, inclusive 3 conselheiros já conseguiram liminar para votar, eles vão comparecer, vão votar, mas o voto deles será recolhido numa urna separada. Saindo da eleição, mas seguindo no campo político, o deputado estadual Léo Portela, que é ligado ao Sérgio Santos Rodrigues, divulgou em suas redes que se reuniu com o chefe da Polícia Civil do Estado e que o inquérito que investiga a antiga diretoria do Cruzeiro será concluído nos próximos dias. Sobre o deputado em questão, para mim é muito claro que é apenas mais um tentando se aproveitar do Cruzeiro para ganhar vantagem política, não vai ser o primeiro nem o último a fazer isso, mas tomara que essa informação proceda e que realmente as investigações sejam logo concluídas e as pessoas que causaram essa ruína ao Cruzeiro comecem logo a pagar por isso, né? Acho que toda a torcida do Cruzeiro anseia por isso e o clube precisa dessa resposta, precisa de alguma coisa mais concreta para poder seguir em frente. E para fechar com uma informação do Clube Social, né, o Cruzeiro divulgou que o tradicional churrascão, que é uma festa que organiza todo ano, teve a sua data alterada por causa da pandemia. O evento, que nesse ano tem como atrações musicais Tiaguinho e Zezé de Camargo e Luciano, estava marcado para o dia 30 de maio e teve sua data postergada para 19 de setembro. Quem já comprou o ingresso para o evento, ele será válido para a nova data, seja ela em setembro ou quando for, até porque eu duvido muito que em setembro já esteja disponível, né, já esteja liberado para fazer eventos desse tipo, tá? Acho que a pandemia vai demorar muito mais e vai ter que mudar essa data de novo. Eu particularmente nunca fui nesse rolê, dizem que é muito bom, mas é caro também, então nunca tive dinheiro para ir, não sei qual é que é, mas se porventura, né, alguém tem interesse, alguém já tem um ingresso, tá dada a informação. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para manifestar as suas opiniões. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!